E assim como ela falou, né, desenvolver habilidades socioemocionais a gente desenvolve vivendo. Né? A vida desenvolve habilidades sociais, a vida desenvolve o emocional. Então, como não poderia deixar de ser, eu vou convidar vocês a participar de um jogo, né? Porque o jogo é um dos instrumentos, uma das ferramentas mais privilegiadas para trabalhar as questões socioemocionais. Então, nós vamos começar com um jogo bastante simples, bom para auditório, bom para fazer com pais, inclusive, já trabalhei, meus alunos trabalham bastante com pais, esse tipo de jogo. Então é o seguinte, eu escrevi aqui um número de 0 a 100, tá? E vocês precisam adivinhar que número que é este que eu escrevi aqui, ok? Vocês vão me dizer, né? Eu vou separar em duas equipes, a equipe das mesas do fundo, ok? E a equipe das mesas aqui da frente, combinado? Vocês vão me dizer um número e eu digo se o número que eu escrevi é maior ou menor, combinado? Combinado? Vamos ver quem que eu vou escolher. Seu nome qual que é? Edmilson. Tira para mim para ver quem começa, o grupo daqui ou o grupo de lá. Você ganhou? Você quer começar ou você quer que eles comecem? Deixa ele começar? Então, vocês aqui da frente digam um número, eu vou escrever aqui e eu vou dizer se o número que eu escrevi aqui é maior ou menor. Alguém se arrisque? 40. 40, o número que eu escolhi é maior. Pausa. Pausa. Ela escolheu que eles começassem. Vocês acham que nesse jogo é vantagem começar ou não? Não? Por quê? O grupo de lá já tem uma pista, certo? Então ela foi gentil, deixando eles começarem. Mas pero no mucho. Muito bem, é maior do que 40. Grupo aí do fundo? 57. É menor. 48. Pausa de novo. Vocês viram, a gente está jogando. E o que está acontecendo na cabeça de vocês? O que está acontecendo? O que vocês estão pensando? Nos intervalos. Na hora que eu coloquei 40 é maior, a cabeça de vocês fez o quê? De 41 a 100, certo? 57 é menor, a cabeça de vocês fez o quê? 41 a 56. Certo? Então, esse é o processo cognitivo que está acontecendo dentro de vocês. E emocionalmente, o que está acontecendo? Expectativa. Que mais? Ansiedade. E socialmente, o que está acontecendo? Está tendo uma interação, tem os grupos competindo, aí eu não sei se eu falo, se eu não falo. Não é assim que está acontecendo? É disso que a gente está falando. A gente desenvolve habilidades emocionais, habilidades sociais, criando situações em que essas competências, vamos dizer assim, elas são inerentes à atividade. Diferente do que eu chegasse aqui e começasse a explicar blá, blá, blá. Concorda comigo? Bom, 48, quem tinha falado 48 mesmo? Era o grupo daqui ou de lá? O de lá, 48 é menor. Eu falei que eu adoro matemática. Eu posso fazer assim, mas eu posso colocar também já notação matemática. Vai de 48, excluindo o 48, é menor, aliás, desculpa. Vai de 41 a 47. Ou eu posso pôr de 41 a 48 com a bolinha aqui, que isso é uma notação matemática. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou atribuindo um sentido, né, vivencial por meio do jogo para um assunto que é um tema de matemática, de sexto ano. Né? Então, ao invés de só explicar a notação matemática, então eu poderia escrever assim: existe x, tal que x está entre 41 e 47. Percebem? Tá, fechou parênteses. 48, então, é menor do que 48. De quem que é a vez? Oi? 45. E a resposta está errada. É maior do que 45. O que sobrou agora? 46 ou 47?
Portanto, agora o grupo de lá tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Certo? Vamos lá, Ju. Quem que vocês chutam? 46 ou 47? 47. E a resposta está exata. Para não dizer que eu estava mentindo. Veja, eu gosto de começar com essa brincadeira, porque para falar de habilidade socioemocional, a gente precisa viver, né? Porque ela faz parte da vida. Aliás, a Alicia Fernandes, que é uma autora que eu gosto muito e que está neste livro que eu escrevi, ela diz que para aprender, a gente não aciona só o cognitivo. Nunca acionou só o cognitivo. Né? A gente está falando hoje de incluir as habilidades socioemocionais como intencionalidade na escola, mas, na verdade, segundo ela, e eu concordo, as pessoas só aprenderam porque não levaram em conta essa regra que dizia que a gente aprende com a cabeça. Mentira! A questão que se coloca, na minha opinião, é que não tem que ficar na mão do aluno fazer as interligações, atribuir significado, tem que ficar na mão da escola, né, provocar isso. Então, eu não vou fazer a outra. A gente já falou bastante disso nas mídias, enfim, o mundo está mudando, isso sine qua non, é condição. Né? O mundo é outro, a educação que existia não cabe num mundo assim, tão veloz, de mudanças a cada dia, de tecnologias novas a cada instante. Né? A gente precisa preparar a escola precisa preparar o aluno para esse futuro que a gente não sabe qual que é, para lidar com mudanças, para lidar com o trabalho em equipe. Eu acho que o desenvolvimento de habilidades é essa possibilidade de desenvolver o aluno para encarar aquilo que ele precisa na sua vida adulta, que a gente nem sabe daqui a 10 anos como é que vai estar. Há toda uma discussão hoje, né, do ponto de vista filosófico, das bases que sustentam a escola antiga, vamos dizer assim, que eu chamei de modernidade. Né, eu estou em cima de Edgar Morin, que ele fala disso. E dessa escola que a gente está tentando construir, que eu estou chamando de escola pós-moderna. Então, faz parte da construção da nossa escola uma cultura de cisão, tipo assim, para de brincar e vai estudar. Né? O trabalho não é diferente do prazer, do lazer. Gente, a gente deveria ter prazer trabalhando. Né? Então, essa questão de reintegrar habilidades sociais e emocionais ao desenvolvimento cognitivo, o buraco é mais embaixo, ele tem a ver com uma possibilidade de reintegrar as facetas do ser humano que foram sendo cindidas pela modernidade. Né? Então, esse movimento, eu acredito que faz parte de um movimento de mudança de cultura. Por isso que o Mozart colocou com tanta sabedoria essa questão de que os jornalistas tinham que ser convidados, a família tinha que ser convidada, todo mundo tem que ser convidado, porque a gente está falando de uma mudança de compreensão de vida. Vocês concordam comigo? Não é só uma mudança na escola que a gente está falando. A gente está falando de uma mudança de cultura mesmo, de bases de pensamento, do que a gente acredita que é ser humano, do que a gente acredita que é desenvolvimento, do que a gente acredita que é aprendizagem. E, portanto, como que a gente acredita que é o papel da escola. Certo? Acompanharam o que é ser humano, o que é conhecimento, o que é ensino-aprendizagem, e aí o que é a função da escola, o que é a função do professor. A gente está trabalhando dentro de uma abordagem interacionista de desenvolvimento. Quer dizer, a gente é impossível falar de desenvolver habilidades sociais e emocionais sem pensar o processo de educação como um processo que acontece, né, a construção entre um sujeito ativo e os objetos do conhecimento com a mediação intencional dos educadores ou dos processos educativos que a gente pensar. Essa denominação aqui é da Alicia Fernandes, essa autora que eu citei para vocês. Ela trabalha com essa ideia de ensinante e aprendente. Eu acho a ideia muito interessante, porque é aquele que está em processo de ensinagem, aquele que está em processo de aprendizagem. Recentemente ela começou a falar em ensino-aprendente. Ela inventa termos, ela é argentina, mas ela fala português. E ela inventa uns termos muito interessantes, né? No sentido de que quem ensina também aprende, quem aprende também está ensinando. Então, dentro dessa triangulação dos objetos do conhecimento e do aprendente e ensinante, tem muitas coisas que acontecem, muitas coisas a serem repensadas. Então, eu tenho que repensar quem é este aprendente, quem é este jovem de hoje, né? Como é que ele se comporta, como é que ele vive. Né? A gente estava conversando, né, Patrícia, quando nós chegamos, que o jovem de hoje,
ele fica muito sozinho em casa e a escola tem que meio que assumir um pouco essa questão mais educacional desse jovem ou dessa criança. Sinto muito, é verdade. Quem é este ensinante? Quer dizer, que personagem é esse? Aí a questão da formação do professor é fundamental, porque como é que a gente vai trabalhar, vai chegar para o professor e falar assim, olha, a partir de hoje você tem que desenvolver habilidades sociais e emocionais do seu aluno, tá? Certo? E aí o professor vai falar, quê? Como é que eu faço isso? Na verdade, gente. Então esse professor ele precisa ser apoiado nessa função. Ele também precisa se transformar as suas crenças e a sua postura. E que objetos do conhecimento são esses? Como eu disse, eu posso ensinar isso daqui como uma notação matemática fria, esvaziada de sentido, ou eu posso ensinar esse mesmo conteúdo dentro de um contexto de jogo significativo e que o uso daquilo, né, eu ponho depois os alunos para jogar junto, e o uso dessa notação vai ser altamente contextualizada. Vocês perceberam a diferença? E aí este objeto do conhecimento vai ficar revestido de emoção. Não é só revestir o ato educativo de emoção. Os próprios objetos do conhecimento deveriam ser revestidos de prazer. O prazer em aprender é algo inerente ao ser humano. Deveria ser considerado como tal. Isso que a gente precisa recuperar, né? O conhecimento em si, ele deveria ser algo amplamente significativo e prazeroso. E significância e prazer são algo da ordem socioemocional. Vocês concordam comigo? Entender o que são as metodologias ativas, a gente precisa recorrer ao que não é ativo na educação. E isso é o que a gente entende como sendo o método tradicional de educação. É aquele onde você tem um professor que ensina e o aluno que fica de forma passiva na sala de aula, ouvindo, copiando, que é o que a gente reconhece então como sendo a escola tradicional, que a maioria de nós estudou, vamos dizer assim. E nesse modelo, compete ao professor ensinar e o papel do aluno tem esse papel passivo de ouvir e reproduzir e repetir aquilo que o professor ensinou. Quando a gente estuda a história da educação, nós vamos pensar aí em cerca de 2000 anos aproximadamente que esse tipo de modelo funcionou bem. Ultimamente, a gente está falando agora que nas décadas mais recentes, eu vou fazer um salto muito grande desse ponto de vista da história e chegar na internet, por exemplo. A televisão, o vídeo, você começa a ter outros recursos, que não é só o professor fisicamente numa sala de aula, que começam a trazer também conhecimentos para dentro de um espaço na educação. Você começa a entender que o conhecimento não está mais centrado no professor. Ele começa a estar em vários locais ao mesmo tempo. E isso começa a solicitar uma mudança nessa relação professor-aluno, entre o conhecimento de quem ensina e de quem aprende, e começa a surgir a perspectiva de que o aluno, como ele tem várias fontes de conhecimento agora, que não é só o professor, ele precisa ter um papel mais ativo na busca desse conhecimento, na construção desse conhecimento, outros termos que a gente utiliza, co-construção desse conhecimento. Essa é a essência do que a gente chama de uma metodologia ou das metodologias ativas de aprendizagem, onde o aluno deixa de ter um papel passivo e passa a ter um papel ativo desse que busca a construção do conhecimento. A metodologia ativa mais reconhecida no mundo, porque ela já está estruturada há cerca de 50 anos, é o que se chama de aprendizagem baseada em problemas, ou em inglês é o PBL, Problem Based Learning. Essa, vamos dizer assim, é a mais conhecida no mundo, ela é a mais difundida, ela se estrutura muito a partir dos cursos de medicina e dos cursos de saúde. Você tem uma outra perspectiva complementar à aprendizagem baseada em problemas, que é a aprendizagem baseada em projetos. Geralmente ela ocorre em grupos, onde os alunos trabalham coletivamente, eles têm um problema, mas eles vão trabalhar coletivamente para buscar uma solução para esse problema. Mas dependendo da área, você tem, por exemplo, o estudo de casos. Mesmo na educação básica, você trabalha muito com essa lógica de casos, onde você pega um determinado conhecimento. O professor ele tem um objetivo que os alunos aprendam um determinado conceito, ou aprendam a lidar com a realidade X.
o professor estrutura um caso concreto, por exemplo, um caso real. A partir daí ele lança desafios, por exemplo, para os alunos que vão então pesquisar para poder entender melhor aquela realidade. Então, o estudo de casos, quando adotado dessa forma, é uma metodologia ativa também. E de forma mais recente, surgiram nas últimas 2 décadas ou 3 décadas, hoje com bastante força, mas também vinculada a essa perspectiva de projetos, que eu vou falar uma que é o Design Thinking e a cultura maker. De novo, nós estamos falando em equipes, em trabalho coletivo, onde no caso do Design Thinking você vai tentar identificar um problema real na comunidade ou no ambiente onde você atua, onde você trabalha, onde você estuda, e você vai prototipar soluções. Você não vai só tentar compreender o fenômeno, aquele problema. Você vai buscar uma solução para aquele problema. A mesma coisa da cultura maker, que é além de você, portanto, ao tentar buscar uma solução para o problema, você vai construir essa solução. Por isso que é o maker é de fazer, né? Isso pode ser tanto uma coisa digital como um aplicativo, quanto você pode produzir um vídeo, você pode produzir um equipamento. Quer dizer, você vai usar o conhecimento, as mãos, por isso que se fala muito que aprender fazendo, hands-on. Você vai construir algum objeto, a gente fala objetos ou uma política pública ou mesmo um processo, você vai construir uma solução para aquele problema. Essas metodologias que eu estou mencionando, todas elas se enquadram no que hoje a gente chama como sendo o grande guarda-chuva, que são as metodologias ativas de aprendizagem. O que articula tudo é o papel ativo do aluno. O professor não dá a resposta, o professor dá caminhos e o aluno individual ou em grupo ele vai procurar equacionar, solucionar, estudar esse problema que está sendo colocado para ele. Sempre que a gente fala de uma metodologia ativa, mesmo que eu não utilize a palavra problema, eu posso colocar desafio, eu posso colocar perspectiva, eu posso utilizar o termo que eu quiser. Mas existe algo que é lançado como uma meta para o aluno atingir, para ele responder àquela questão. E a razão pela qual isso é importante, porque isso está atrelado à forma com que a gente conhece hoje o que se chama de método científico, que é a forma mais adequada da gente lidar com o conhecimento. Quando a gente fala em aprendizagem baseada em problemas, nós estamos trazendo para dentro do espectro educacional a ciência, não só para o âmbito da ciência feita na universidade, mas essa ciência que deveria estar sendo feita desde a pré-escola até na 1ª série, na 5ª série, na 6ª série. Formar alunos e estudantes que aprendam a problematizar o mundo e buscar respostas para os problemas reais. Quando o aluno tem esse papel ativo e você começa a lidar com a incerteza do processo de ensino-aprendizagem, e é essa a maior dificuldade dos professores, eles querem entrar em sala de aula com tudo planejado. Por isso que a maioria dos professores ainda resiste nessa mudança de perspectiva. Porque quando ele abre para o aluno o trabalho com o projeto, geralmente eles falam, vira bagunça. E essa bagunça é que pode gerar inovação. Só que o professor tem que sair, ele muda o papel dele. O aluno assume esse papel ativo, ele começa a mexer nas relações dentro da escola. Isso auxilia com que esse aluno tanto leve determinados conhecimentos de igualdade, de reciprocidade, de respeito, de ética, de preocupação com o ambiente, de preocupação com a vida, que leve isso para fora. E ao mesmo tempo isso é trabalhado dentro de sala de aula, porque você, para trabalhar em equipe, você precisa aprender a respeitar o colega, inclusive a diversidade de ideias, a diversidade de posições dentro da sala de aula. Portanto, uma das mudanças que as metodologias ativas trazem para dentro do contexto educacional é a democratização da educação. E essa democratização, ela pressupõe o quê? Uma mudança de papéis, uma mudança onde o aluno precisa aprender a transformar a escola, a partir dos problemas que ele identifica, ele começa a buscar soluções para aquilo e tem condições de começar a mudar a comunidade do entorno. Que tipo de profissional
o mundo do trabalho hoje quer? Será que são pessoas passivas, que simplesmente vão reproduzir aquilo que alguém mandou ele fazer? Ou eu quero, para gerar produtos, para gerar conhecimento, para gerar inovação, eu prefiro pessoas ativas. No fundo, o que eu estou falando aqui? O que eu estou sintetizando? É o que se entende hoje, que são as habilidades, que a gente chama, competências e habilidades, que o mundo do trabalho, que a sociedade contemporânea requer dos indivíduos. Hoje o que se espera são que essas crianças, esses jovens e mesmo esses adultos tenham o que se chama de habilidades e competências. Nós estamos falando de criatividade, as pessoas precisam ser criativas, elas precisam aprender a resolver problemas, elas precisam aprender a trabalhar em equipe, saber se colocar em empatia, se colocar no lugar do outro antes de tomar uma decisão que pode prejudicar uma pessoa, pode prejudicar um coletivo a partir de uma política pública ou de um produto que a empresa lance ou que você esteja vendendo. São todas habilidades que extrapolam o conhecimento puro e simples que alguém determinou. E é isso que a metodologia ativa, ou as metodologias ativas, se encaixam para formar essas pessoas que hoje o mundo do trabalho, que a sociedade contemporânea requer e cobra das instituições de ensino. Na metodologia ativa, é fundamental o conteúdo da escola. O aluno tem que aprender todas as propriedades da água. Ele tem que aprender sobre botânica, ele tem que aprender sobre a língua portuguesa. Isso é fundamental. Sem esses conteúdos não existe cidadania. Você acha que um aluno, na hora que ele for estudar a questão ambiental daquele córrego sem saneamento na comunidade dele, ele vai lá só para descobrir que o córrego é poluído ou que a gente precisa fazer alguma coisa na natureza? Ou eu vou estudar ciências ali? Eu vou saber o que é um parasita, os componentes da poluição. Ou se eu vou estudar violência, eu posso fazer textos sobre violência, eu posso fazer estatísticas sobre violência. O que eu estou querendo dizer com isso é que as metodologias ativas do trabalho com projetos não abrem mão dos conteúdos tradicionais da escola. Muito pelo contrário. Eles são a fonte de cidadania. O que muda? É a forma da avaliação. Porque aí eu vou estar muito mais buscando entender o processo do que o resultado final. Apesar de ter o resultado final, que é um protótipo, que eles vão entregar, por exemplo, aquela solução daquele problema. Aí sim nós estamos falando de uma avaliação por processo. Você tem ferramentas onde o aluno tem liberdade, ele tem flexibilidade e ele vai se autorregulando, ele vai se autocontrolando, inclusive, junto do grupo, junto do professor, que bate o olho. O professor não tem que ficar lendo. Ele bate o olho e já vê se o aluno cumpriu ou não cumpriu aquilo ali. E isso ele vai dar uma nota de participação do aluno, por exemplo. A gente, onde eu trabalho, a gente utiliza uma fórmula que vai envolver participação do aluno, vai envolver o conhecimento dele na prova, vai envolver a capacidade de ele trabalhar em equipe. Cada um desses itens compõe uma avaliação. A gente vê nas escolas que em torno, eu diria que quase 50% dos professores já estão conscientes que eles precisam mudar. Mas qual que é o problema que ele enfrenta, que é o maior desafio de implementação das metodologias ativas? É que não é uma mudança metodológica, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de concepção de educação, é uma mudança do professor internamente. Nós estamos falando de uma mudança onde o professor ele tem que aceitar que ele não é mais o detentor do conhecimento, que não é ele que ensina. O dia que ele entender que não é ele mais que ensina, que o papel dele não é ensinar, ele pode começar a transformação na sala de aula dele de tentar alguma coisa diferente. Então, a mudança da postura que envolve a avaliação também é do professor. É ele que tem que aceitar a diversidade. É ele, para isso, ele tem que aceitar que ele não é o detentor do conhecimento mais. Que, pelo contrário, o aluno tem muito mais tempo do que ele para pesquisar e para estudar. E é aí que ele se torna o quê? O que se chama de mediador. Ele tem que assumir isso para ele. É muito difícil porque ele aprende nas melhores e nas piores universidades o que é ser professor. A identidade do que é ser professor é ir para a sala de aula e ensinar. E aí, quando ele não faz isso, ele se sente mal.
eu estou sendo picareta, eu não estou ensinando. E tem o aluno que não é bobo, tem uma coisa que aluno não é, é burro, aluno é inteligente pra caramba, que percebe isso e pergunta, professor, você não vai dar aula hoje, não? Aí o professor desmonta, né? Porque, nossa, os alunos estão percebendo que eu estou sendo picareta, porque ele está achando que ele está sendo picareta. Ele não percebe que o aluno está provocando ele, né? Porque o aluno está querendo que, e aí, você não vai dar aula? Não, eu quero dormir. E o que isso amarra também? Com o professor sair do universo da certeza e passar a trabalhar com o universo da incerteza. O que significa lidar com a incerteza dentro do processo educativo? Eu não sei onde vai chegar a sala de aula, o meu programa. Porque eu vou ter que delegar para os alunos. E vou ter que acreditar que eles vão dar conta. E eles dão. E sabe o Joãozinho, aquele que é o cão, aquele hiperativo que é o que atrapalha? Provavelmente ele vai ser o que vai trazer as melhores soluções para sua sala de aula. Ele que está acabando com seus dias de paz dentro da sala de aula, ele que vai ser o cara que está na frente dos outros, que pensa mais rápido, só que ele não tem espaço na escola tradicional. Ali, você canaliza a energia que ele tem, que está indo para bagunçar, canaliza geralmente para produtos positivos dentro da sala de aula. O maior desafio do professor, quando ele trabalha com metodologias ativas, é a mudança interna e controlar a ansiedade. Certo? Porque, obviamente, você fica ansioso nessa hora. Você tá, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que os alunos vão cooperar? Será que eles vão entender? E acreditar que, se ele fizer um trabalho sério e bem elaborado, os alunos vão chegar no fim com um bom protótipo, com um bom produto, com um bom processo. O que eu vejo assim que os professores geralmente fazem é misturar, aí que entra o papel das metodologias híbridas, vamos dizer assim, onde ele não abre mão das aulas expositivas que ele está acostumado a dar, não só porque ele acha que alguma tem que ter, mas é porque você tem um conteúdo que você vai se sentir mais seguro fazendo isso. E lentamente ele cria, paralelo na disciplina, um projeto. Então é uma forma de você fazer isso, controlar a sua ansiedade, é você ir lentamente vendo o resultado e, de novo, através do erro, que você não vai acertar da primeira vez, os alunos vão te testar. Por que ele me testou? Porque aí sim entra o papel reflexivo seu de tentar ver onde que você errou para poder da próxima vez melhorar. E não cometer aquele erro, não deixar aquele aluno perdido. O professor precisa ir testando, mas não é acreditar que existe uma mágica. Eu aprendi, fiz um curso e fiz esse livro, li esse livro e é assim que eu vou fazer, aplicar essa técnica. Não é assim, isso pressupõe com metodologia ativa que você está sendo um sujeito de aprendizagem, você está aprendendo, então você precisa reconhecer o seu erro para melhorar o seu erro. E lentamente ampliando. Hoje eu praticamente só trabalho com projeto. Qualquer disciplina que eu dê, ela funciona em torno de projeto. O que um professor que trabalha com metodologias ativas precisa saber? Ele precisa se conhecer e acreditar que ele não detém o conhecimento mais. Que o conhecimento é a internet, o conhecimento está na comunidade, está na família, está nos colegas. Ele tem que acreditar que o conhecimento não está mais nele e ter método. Esse método só vai ser um método real e não um método simplesmente para cumprir tabela, da mesma forma que ele segue a apostila e vai fazendo a pergunta que está lá na apostila, não é isso que nós estamos falando? São métodos abertos, né, de organização do trabalho pedagógico. Ele só vai ser eficiente se ele acreditar nisso que eu estou falando em primeiro lugar. Acreditar nos alunos, que eles são capazes, coloque eles para trabalhar, eles vão se divertir, eles vão fazer coisas interessantes e eles vão gostar da aula, eles vão se engajar. E você precisa mudar o seu papel e acreditar nisso que nós estamos falando aqui. Acho que é isso.